Oi, borboleta, seja muito bem-vinda. Você está aqui no Renata Blast, nesse lugar aqui onde falamos sobre tudo um pouco, né? Lei da atração, espiritualidade e etc e tal. Eu sou a sua taróloga bruxesca preferida e vim te convidar hoje para um bate-papo muito, muito interessante. Acabei de fazer os atendimentos aqui da noite, né? Com muita gratidão no coração, é claro. E aconteceram certas situações que me fez refletir muito. Para você que é nova aqui, estou há mais ou menos 3 anos na profissão de taróloga. E quando eu comecei, deixa eu arrumar esse cabelo aqui, gente, que tá só o Todd, né? Quando eu comecei, eu vibrava muito a escassez. Eu até falei isso para uma consulente agora há pouco. Engana-se quem pensa que a escassez está ligada somente com a energia do dinheiro, né? Não, você ser uma pessoa escassa não é só sobre você não ter dinheiro. Escassez e prosperidade é uma questão de estado de espírito. E eu vibrava muito essa escassez quando eu comecei. A insegurança, porque eu transitei, né, de um mercado totalmente diferente para cá. Já desenvolvi um movimento online, trabalhava online também, mas totalmente diferente do que eu faço hoje. Enfim, recebi o chamado, você vai trabalhar como taróloga. Eu dei até um pouco de risada, porque eu sempre gostei de oráculos, sempre gostei desse mundo, desse movimento místico, né? Até eu falo pra você, sou sua taróloga bruxesca preferida, mas nunca pensei, gente, que ser uma taróloga, ganhar vida como taróloga, ser profissional, estava totalmente fora dos meus planos. Quando eu transitei do mercado que eu trabalhava pra cá, nesse processo de transição, eu fui da faxina. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu fui faxineira. Sim. Dei faxina por 3 meses. Ganhando um valor que... Mas, com um filho pequeno, que o Lipe hoje está com 8 anos, na época ele era bem menor, tinha que tirar sustento ali de qualquer jeito para esse menino, gente. Pra você que não sabe, sou mãe solo. Também tenho muito orgulho disso. Mas não tô aqui me colocando no papel de vítima. É só pra você entender o que é vibração, o que é energia. E me fez refletir, ultimamente estou refletindo muito sobre agora, o que está acontecendo no agora. Acabei de fazer uma sessão terapêutica aqui, e eu conversando com essa pessoa, passando o recado para essa pessoa, a carapuça estava amarrando assim na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso desabafar. Eu preciso abrir uma live assim que eu terminar aqui, e eu vou desabafar. Eu falando com ela, passando os recados, gente, a carapuça ia ficando cada vez mais apertada aqui. Eu falei, putz... Sobreviver o hoje, o momento atual, enfim. E eu notei que os recados, como estavam encaixando muito em mim, eu comecei a fazer uma reflexão. Aprofundar, na verdade, uma reflexão que eu já estava fazendo há algum tempo. Vamos colocar a minha vida há 4 anos e meio atrás. Como eu era escassa de tudo. Exatamente tudo que você imaginar, eu vibrava a escassez. Mas não porque o universo me abria portas. Não. Porque o universo estava ali cutucando. Eu seguia e sigo até hoje a Nathalie. Ela começou fazendo Theta Healing e tal, e hoje ela é terapeuta frequencial, reprogramadora mental, que também estou terminando a minha formação, dá licença, em reprogramação mental. E eu comecei a seguir ela numa época, justamente que eu ainda era kardecista. Tenho até hoje minhas raízes no kardecismo, mas eu ainda achava, né, eu tava ali no movimento kardecista, e ela tinha um canal, ela tem, eu acho que hoje ainda um perfil aqui, que se chama A Jovem Espírita, uma coisa assim. E eu comecei a seguir ela. Essa garota foi pra Bélgica, ficou um tempo lá e voltou. Fez um curso de Theta Healing e tal. O dia que ela fez esse curso, o Lipe era pequenininho, e eu pegando aqui o telefone, fazendo, eu acho que era um mingau que eu tava fazendo pro Lipe ali, com ele ali perto e tal. Eu abri o story e ela falando desse curso de Theta Healing. Nesse momento eu ouvi nitidamente: segue essa garota que seu caminho é esse. E eu ali no Theta Healing, né? Falei, gente, o curso DNA básico, na época era R$2.500. Como que eu vou pagar esse curso? E eu jurando que era Theta Healing. Só que aí depois apareceu o tarô na minha vida. Que eu fui entender que o que o universo quis dizer pra mim. Não é pra você ser exatamente o que ela tá fazendo. É pra você despertar assim como ela despertou. E eu vim pra cá. Já contei essa história várias vezes, mas é só pra vocês
entender o que eu quero dizer, a reflexão que eu fiz. E eu vim pra cá. Não, se eu falar pra você que nua e crua, não, porque eu já sempre gostei de live, sempre gostei de me comunicar aqui com vocês. Era um público regional totalmente diferente do meu público agora, né? Porque a grande maioria das minhas meninas estão em outros lugares, outros estados do país. Enfim. E naquela época eu era uma sonhadora. Eu vou citar pra você o exemplo, não é querendo aparecer, não é nada, é só pra você entender que tudo que você quer, se você pôr na cabeça, você consegue. E eu sempre trago aqui, em cima dessas reflexões, o quê? Exemplos. Exemplo vivo. Eu era uma sonhadora. Eu sempre gostei muito de tecnologia, de celular e essas coisas. E eu tinha um celular, gente, que a tela era toda... Eu lembro, eu sempre fui a louca da foto, né? Eu sempre fui aquela que registrei tudo. A louca da foto. E eu saía, e assim, na época eu me envergonhava. Hoje eu não sei se eu sentia vergonha disso, mas na época eu me envergonhava. Eu tinha um celular que a tela era toda quebrada, toda trincada, quebrada. Minha mãe vendeu uma máquina de lavar pra mim dar esse celular. Sim. E eu sempre fui a louca da foto, eu chegava nos lugares e via as pessoas com foto, eu tinha vergonha de mostrar o meu. Pra começar, que a câmera era treva. Eu ficava, fulano, tira uma foto minha, depois você me envia. Cara, isso é chato, não é? É cansativo, a pessoa não quer tirar foto sua e você fica ali. E eu falei, gente, eu nunca... Eu lembro que na época eu idealizava outro aparelho de telefone. Eu nunca vou ter isso, né? Nunca vou conseguir. Como que eu vou conseguir? E aí eu me vitimizava. Olha a minha situação, com um filho pequeno, meu Deus, e nada. Quando eu fui virei faxineira por um tempo, por 3 meses, eu falei, nossa, a que ponto eu cheguei, senhoras e senhores? A que ponto eu cheguei? Não me envergonhando, mas assim, cara, né? Até então eu tinha na cabeça, eu sou cabeleireira, por que eu não vou ali exercer a minha profissão e tal, você fica dando faxina? E não é valorizado. Se você falar pra mim que o trabalho como faxineira aqui no Brasil é valorizado, não é. Vamos combinar que não é. Pagam uma mixaria e querem assim, é quase que um serviço escravo. Porém, nunca vou conseguir, né, alcançar e ter aquele celular que eu tanto quero. Beleza, o tempo foi passando, Oi, mamãe. Mamãe tem live. Fala um oi pras meninas. Oi, meninas. Ouviram? Oi, borboletinhas. Oi, boletinhas. O tempo foi passando e eu resolvi vir aqui. Quando veio o chamado pra taróloga, eu ficava, como que eu vou fazer? Onde que eu vou? Gente, eu oferecia serviço de graça. Assim que eu terminei os meus 2 primeiros cursos, eu fiz o... Carminha... Eu ofereci meu serviço de graça para as pessoas. A Oi que ela tá fazendo pro Lipe, gente, não é pra mim não. Agora que eu saquei. Eu cheguei a oferecer meu serviço, sessão terapêutica de graça. Porque até então, o meu carro-chefe, até hoje mas eu focava muito na sessão terapêutica, que é aquela feita via chamada de vídeo, etc e tal. Eu oferecia de graça a sessão terapêutica para os conhecidos. Eu chegava, vinha no meu Instagram, até então era um Instagram linkado a outra coisa que eu fazia. Meu outro trabalho, né? Eu chegava, entrava no direct e falava, oi, fulana, tudo bem? Então, eu terminei agora um curso desse jeito, que eu sempre gostei de falar por áudio. Oi, fulana, tudo bem? Então, eu terminei meu curso de taróloga agora e eu queria treinar. Então, eu tô procurando, assim, 5 pessoas pra treinar. E realmente eu pus essa meta. Eu vou procurar 5 pessoas pra oferecer meu trabalho totalmente gratuito, pra eu pegar a experiência de como seria, né, essa questão, e se daria certo e tal. Eu recebi não de todo mundo. Não de todo mundo. Uma vizinha minha, na época ela morava aqui, no 2º andar, que, não, tudo bem, eu faço. E eu fiz, assim, mas... Você vê que a pessoa faz por caridade? Que ela aceitou mais por caridade? E eu fiz essa sessão terapêutica. Gente, a primeira vez que veio uma pagante, uma pessoa que resolveu pagar por uma sessão terapêutica, que na época eu cobrava R$80, e assim, morrendo de medo. Meu Deus, como que eu vou cobrar R$80? R$80 para uma sessão terapêutica, meu Deus. A primeira vez que chegou alguém, eu lembro que foi numa quarta-feira, 2 horas da tarde, eu nunca vou esquecer esse dia. Uma pessoa conhecida minha, já conterrânea aqui, já morou na mesma cidade que eu, só que na época, eu não sei o que foi feito dela hoje, que ela sumiu. Morava numa cidade vizinha aqui. Eu quero. Sabe quando você tinha medo? Eu tinha medo de falar o preço, de dar o meu preço. Aí eu quero. R$80. Tá bom.
apagou de boa. Gente, eu fiz, tava uma tarde, 2 horas da tarde, tava chovendo. Me deu uma dor de barriga, uma diarreia danada. E eu olhava pra minha mãe, eu suava assim, mãe, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Ela, Renata, calma, sossega, mas o que eu vou falar? E tipo assim, o que eu vou fazer? Primeira sessão terapêutica na minha vida, o que eu vou fazer? Minha mãe é aquela assim, ó, se eu falar pra ela que, mãe, eu vou raspar minha cabeça e vou... Vai, filha, minha mãe me apoia, sempre me apoiou em tudo. E ela, não, fica tranquila, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Eu fiz a sessão terapêutica com a pessoa, gente, olha que irônico. Quando eu liguei a chamada de vídeo, a pessoa tava bêbada. Nada contra quem bebe. Mas você sabe que isso aqui é energia, canalização de energia. Eu não trabalho com tarô adivinhatório. Né? Tipo, meu Deus, eu entrei em transe. Não. Eu canalizo a sua energia em momento real. E a pessoa totalmente bêbada. E aquilo ali, ela tomando cerveja. Você importa, tô tomando? Tomando aqui. Eu falei, não, fica à vontade. Hoje, se eu ver isso, eu falo, não, você vai desligar. A gente vai remarcar, porque eu não vou atender você assim. Mas, tipo, né? E eu fui lá, fiz essa sessão terapêutica com essa pessoa. E tal, e assim, onde eu quero chegar? Hoje, eu acabei aqui, são 8h30 praticamente. Hoje eu acabei os atendimentos quase 8. Se eu estender, gente, se eu não colocar limite, limite em mim, porque antes eu atendia até meia-noite. Você que é das antigas aqui, quando eu comecei como taróloga mesmo, que a coisa começou, eu não tinha horário de começar nem parar. Qualquer hora que chegava aqui, bora fazer, bora atender. Às vezes era meia-noite, 1h da manhã. Eu atendi um rapaz que ele também sumiu. Aí ele tinha um caso amoroso. Eu só atendia de madrugada. Era meia-noite, 1h da manhã. Ele ligava, Renata, tira as cartas aí pra mim, o que aconteceu? E eu, bora tirar. Ou seja, na minha cabeça naquela época passava-se o quê? Se eu não atender essa pessoa agora, essa pessoa não vai me procurar, porque eu preciso dessa pessoa. E tal, olha a escassez que ainda fluía. Eu preciso dessa pessoa. Se eu não atender 1h da manhã, num pleno sábado, ele nunca mais me procura, porque taróloga tem uns montes por aí. E ele fazia questão de falar isso pra mim. Hoje eu sei que é tóxico, sabe? Ele mandava tiragem de outra taróloga pra mim. Ouve o que a outra falou e tal. Eu não ouvia. Isso aí eu sempre segui como ética. Se você procura outra profissional, ok, beleza, respeito todas as profissionais no ramo, mas eu não analiso áudio e nem tiragem de outra pessoa. Não analiso. E eu ficava com medo e insegurança, né? Nossa, você já tem outra pessoa, então se eu não atender agora... Enfim. Fui mudando. Aos poucos as coisas foi acontecendo e foi fluindo. Hoje, depois que eu fiz essa sessão terapêutica com a minha lindíssima, os recados foi pra ela, mas a carapuça serviu mais pra mim, principalmente na questão da escassez. Eu fui parar pra pensar. Reflita comigo. Eu não vou falar 4 anos atrás, mas há 3 anos e qualquer coisa, quando eu comecei. Eu nunca pensei que eu chegaria onde eu cheguei agora, onde estou. Eu sei que eu quero conquistar muito mais, porque você sabe que eu sou ambiciosa, né? Eu já falei pra ti que eu quero viver de internet, tá? Eu quero aí ser uma influencer pra mudar pra Salvador e viver do meu canal, viver da monetização da internet, sem deixar os atendimentos. E também parei, né, gente? Fiquei um ano certinho sem fazer live, sem me comunicar aqui com vocês, enfim. E eu fui parar pra pensar que eu nunca... Gente, eu cheguei no patamar que eu nunca pensei que eu alcançaria pessoas as quais hoje eu alcanço. Pessoas de regiões que hoje eu atendo. Eu já contei a história da Mãe de Santo pra ti? Um dia, gente, 99% das pessoas que me acompanham vieram por... Não vou falar, não vou ser tão radical, porque na época das lives quase diárias aqui, chegava muita gente nova, né? Desculpa, gente. Mas a grande maioria veio por indicação. Só que as pessoas não falam, fulano e ciclano me indicou, né? Te indicou pra mim. Veio uma foto no perfil do WhatsApp, uma senhora, normal. Quero fazer uma sessão terapêutica com você. Fiz a sessão. E tal, quando eu abri a chamada de vídeo, era um Mãe de Santo. Isso me deu uma dor de barriga, um piriri, e eu já tava acostumada com isso aqui. Falei, caraca, que peso, que responsa, Mãe de Santo, cara. Você sabe que o meu tarô não tem vínculo religioso, apesar de eu ser wicana, mas não tem vínculo religioso, né? Falei, putz, cara, uma Mãe de Santo. E tudo que eu falava, ela ficava extremamente quieta, calada e só. Ela, gente, ela toda montada. Mulher, meu Deus! E aí, no final, ela nunca me falou quem indicou. Depois que eu fui saber pela boca da pessoa, uma tia minha que trabalha num terreiro, Mãe de Santo. Depois de muito tempo, gente, quase 1 ano. Ela virou pra mim e falou assim, uma pessoa falou muito bem de você pra mim. E ela sempre faz tiragem com você. E tem muitas charlatãs por aí, né?
E eu quis testar você. Aí quando ela falou isso, minha barriga... Gente, foi uma cólica, assim, do umbigo indo pra nuca, que eu não sei nem te explicar. E eu só assim, tipo, tô pagando de bem resolvida. E eu quis testar você pra ver que... E essa menina até hoje é uma das minhas borboletas, desde sempre até hoje. E você tá pronta. Os meus guias, como que ela falou? Tem um nome específico lá, guias, Exus, uma coisa assim. Já falou que você tá pronta pra fazer seu trabalho. Vocês entendem? O que pra uma taróloga totalmente novata, né? Isso foi no primeiro ano. Ouvi de uma pessoa, eu fiquei... Aí sim eu acalmei meu coração. Foi tudo bem, estou pronta, bora fazer. O que eu quero dizer pra ti? Que hoje eu cheguei num patamar de alcançar pessoas que eu jamais pensei que eu alcançaria. Até pessoas da minha cidade, gente. Porque eu sempre priorizei a internet, pessoas de fora. Hoje, mais ou menos aqui, as pessoas da minha cidade, da minha região aqui, vêm também, procuram. Eu acho que, assim, ó, tem muito preconceito na questão das pessoas, assim, ó, uma taróloga, eu vou procurar uma taróloga que eu conheço. Porque a maioria das pessoas trazem profundas cicatrizes, sabe? Feridas que não cicatrizaram. E tem medo, sabe, de fazer uma tiragem comigo, o fato de eu ser conhecida, eu falar isso pra alguém. Gente, é sigilo absoluto. Tudo que sai aqui numa tiragem, morre aqui. Se você quiser contar, passa pra frente, aí já é um problema seu, mas morre aqui comigo. Enfim. E eu parei pra refletir hoje, depois dessa sessão terapêutica, que eu consegui alcançar coisas, conquistar coisas no campo material, que naquela época, 4 anos atrás, aquela recém-mãe, né, uma mulher, mãe, sozinha, nem eu acreditava em mim, e eu consegui, eu alcancei. E enfim, contando a história do celular. Recentemente eu comprei o celular dos meus sonhos, que eu sempre sonhei. E eu fui lá e comprei. Ah, Renata, você tá... Não, gente, é só pra você entender que assim, ó... E eu não parei pra pensar nisso até então. Hoje, fazendo a sessão terapêutica com essa lindíssima, que falando, eu falei, cara, parou pra pensar que o que você tem hoje estava no seu quadro de visualização, no seu quadro dos sonhos, há 2 anos atrás, e que automaticamente você conquistou e você tá esquecendo de agradecer? Que automaticamente, sabe? E eu falando com ela, e puxando ali o cabelo dela energeticamente, e também sendo puxado no meu cabelo, porque eu falo pra ti todos os dias, gente, na terapia, durante a terapia diária. O que é a terapia diária? É uma assinatura que você pode fazer semanal, mensal ou trimestral, a qual todos os dias de manhã você recebe uma carta tirada exclusivamente para sua energia. Não tem esse dia na terapia diária, porque eu tiro pra mim, antes de tirar pra você, assinante. Que na sua terapia, no seu momento, com as suas cartas, não vem puxando a minha orelha. Então, é uma terapia pra mim também. Eu aprendo muito mais com vocês. Eu tenho uma borboleta, que é até a mais magnética do meu jardim, que ela fala, Renata, eu fico esperando, ansiosa todos os dias pra carta chegar, pra... Cara, eu aprendo, você me ensina muito, inspira muito. Eu aprendo muito mais do que com você, do que você possa imaginar. E eu venho aqui levantar essa bandeira da reflexão. O que você tá vivenciando hoje, você pode ter certeza que é fruto de uma cocriação que você quis há 2, 3 anos atrás. Só que a gente fica tanto no piloto automático, é tanta coisa, que a gente esquece, muitas vezes esquecemos de agradecer. Não é porque somos ingratos, vamos parar também de dramatizar, mas é porque a gente esquece de agradecer. Vira uma coisa natural, né? Como o caso do falei do celular. Eu comprei um também, que era dos meus sonhos, mas não tão como o de hoje. E eu pensei, eu tô no auge, de repente eu fui lá e os caminhos, sabe? E eu até falei, quando eu fui negociar esse celular, comprar esse celular, eu falei, cara, entregue pro universo. Conversei com Hecate, com a energia de Hecate, falei, se for pra ser, que abra os caminhos. E foi. Eu tô citando esse exemplo do celular pra te entender que qualquer coisa que você pode ter na sua vida, que você quer na sua vida, você pode conquistar, você pode ter, desde que você acredite em você. Desde que eu ouvi uma... Vocês sabem que eu sou bruxa, né? Sou wicana, enfim. E eu tenho... Cada bruxa tem sua sacerdotisa. E eu tenho uma sacerdotisa que eu tava ouvindo um podcast dela. E ela falou uma coisa que ela nunca tinha falado pra mim. Depois eu falei, pô, cara, você nunca falou esse lance pra mim.
Se vira, você tem que descobrir as coisas sozinha também. Ela falou assim, gente, vamos parar com esse negócio de... Porque agora o auge do momento é a lei da atração. E você sabe que eu sou, né, ali, bem estudante da lei da atração. Ela disse pra mim, ela no podcast, vamos parar com esse negócio de criar o que o universo... Você cria o que você quiser. A partir do momento que você move e trabalha a sua magia pra isso. Quando eu falo magia, gente, não é assim acender velas e um ritual. É a sua magia, o seu poder pessoal. O universo, ele tá aí pra ajudar, pra manifestar pra todos nós. Mas existe uma grande diferença. Olha, você quer ver eu ficar grilada? Mas grilada é quando a pessoa vira pra mim e fala, Rê, não aconteceu porque não era da vontade de Deus. Não tem uma vez que uma pessoa não fala isso pra mim. Ou, porque foi a vontade de Deus, eu entrego nas mãos de Deus. Não tem uma vez que a pessoa não fala isso pra mim, que eu não crio um cenário na minha cabeça. Deus se materializando. Eu tenho Deus como uma figura feminina, a grande deusa. Vai dar a crença de cada um. Mas Deus se materializando ali, com a mão na cintura e falando, cria vergonha na sua cara. Não me imponha no meio da sua confusão, das suas neuras, não. Porque eu já te dei tudo que você precisa. A vida, a sua inteligência... Talvez a pessoa tenha até limitações físicas e tal, mas tem a inteligência. Enfim, eu te dei tudo o que você precisa pra você cocriar o que você deseja. E você vem me colocar. É minha vontade, porque eu não quis. Eu não quero nada pra ti. Eu não quero nada de errado pra ti, nada de mal. Eu quero tudo de bom, por isso que eu te fiz assim. Não ponha, gente, responsabilidades, as suas neuras. Não aconteceu porque Deus não quis. Não aconteceu porque você não se moveu. Porque você não fez diferente. Você não abriu novas portas pra ter um resultado diferente. Não coloque Deus no meio disso. Isso me estressa. Realmente isso me estressa. Porque não foi da vontade de Deus. Eu vou fazer isso, mas seja o que Deus quiser. Pô, cara, seja o que Deus quiser. Eu vou fazer um vestibular. Não estudei, seja o que Deus quiser. Pô, cara, facilita pra mim que eu facilito pra ti. Então, você pode tudo, alcançar tudo, conquistar tudo, desde que você use a sua magia, o seu poder. Tá aqui e tá aqui. Você não precisa de nada, nem de ninguém, pra movimentar isso. A sua magia, o seu querer. E já parou pra pensar? Volta aqui no nosso assunto aqui, que a gente tava no início da live. O que você tem hoje, com certeza, é fruto de manifestação sua, de cocriação de anos atrás. E que você conquistou, adquiriu aí, né, com esforço, é claro, e nem percebeu. Deixa eu contar outra historinha minha. Quando eu comecei nesse lance de lei da atração e tal, eu me indico pra ti. Eu sou iniciante, quero estudar lei da atração. Hélio Couto. Não houve mais ninguém. Hélio Couto. Quando eu comecei a estudar lei da atração, não conhecia o professor Hélio, eu ficava muito assim, e tal. Aí um dia eu decretei, fiz aquela carta dos sonhos. Eu sempre falo isso pra você na questão terapêutica aqui do meu trabalho. Escreva o que você quer no papel e tal. E eu escrevia todos os meses, né? Hoje eu trabalho com trimestres, então eu movo energia trimestral. Mas por causa da Trilua, grande deusa, enfim. Na época eu fazia mensal. E eu escrevi lá. Foi no primeiro ano de escola do meu filho. Gente, eu tenho isso aqui até hoje. Eu escrevi lá, fiz a carta mesmo de agradecimento. Tal dia, a cidade onde eu moro, tal dia, tal horas, gratidão e tal. Era o primeiro ano escolar do meu filho. Primeiro não, o segundo, porque o primeiro veio na pandemia. Então era online, né? Então não exigia tanto assim dos materiais escolares, né? Foi o segundo ano escolar do meu filho e que ele ia pra escola. Eu tinha tanto medo de não conseguir comprar o material. Obrigada, Dudu. Eu tinha tanto medo de não conseguir comprar o material escolar do meu filho. E eu coloquei lá assim, universo, gratidão. Gratidão imensa por eu ter conseguido comprar o material. Eu lembro dessas duas questões. Consegui ter comprado o material do LIP perfeito, do jeito que ele sempre quis. Porque, gente, na minha época, não tinha essas coisas personalizadas de hoje. Você comprava, os pais compravam o que podiam pros filhos e ia pra escola. E gratidão que você tem que ir pra escola. Hoje não. Como que você manda uma criança pra escola sem aquelas coisas bonitinhas? Não dá, cara. Não dá. Na minha cabeça não dá. O que eu não tive, eu quero dar em triplo pro meu filho. Sei. Mimo, excesso de mimo, ok, me julguem, mas na minha mente é assim. Aí, eu coloquei nessa carta, gratidão ao universo por ter conseguido comprar material escolar do LIP e tal. E, olha, gente, eu não esqueço disso. E gratidão por eu poder ir no supermercado e colocar tudo que eu quiser no carrinho.
sem fazer conta, sem ficar pegando o celular e fazer conta na calculadora. Morreu o assunto, o ano passou, muitas luas, fases lunares chegaram. E eu mexendo na gaveta, já tem mais ou menos um ano isso, ou um pouco mais. Falei, uma carta aqui pro universo e tal. Esqueci disso aí, pronto. No livro, aliás, eu tava olhando os livros que eu ia dar, os livros de romance espírita, tava na minha casa, não tem espaço, gente, ainda, mas eu vou ter uma biblioteca linda. Não tem espaço ainda, eu falei, pô, vou doar um pouco desses livros, enfim. E eu fui folhear os livros, que eu sempre coloco coisas dentro de livro. É flores, olha aqui pra você ver isso aqui, gente. Todos os dias, quase, eu recebo flores do Lipe. Eu ponho tudo aqui, isso aqui é uma folha. Eu coloco, isso aqui é minha agenda, tá, de trabalho. Ai, deixa eu mostrar pra ti aqui. Olha aqui. Flores que eu ganho do Lipe, ó. Eu coloco tudo aqui. Não jogo fora. Ele me dá flores quase todos os dias. Então, e eu gosto sempre de colocar coisas dentro de livro, enfim. E eu peguei essa carta e tava escrito lá, cara, eu chorei quando eu vi. Porque nesse dia, olha como o universo, ele te pune, ele te cutuca. Nesse dia, um dia antes, não sei, eu tinha ido no supermercado com o Lipe. Porque aqui a gente não faz compra mensal. Tipo, faltou alguma coisa, a gente vai no supermercado e tal, enfim. Eu fui com o Lipe no supermercado. Eu cheguei reclamando pra minha mãe. Falei, mãe, Miguel deu pedindo um trem assim e tal. Você pensa que meu dinheiro é capim, Miguel? E reclamando, gente brava. Você pensa que meu dinheiro é capim, Miguel? Que não sei o que tem. Você não dá valor e tal. Ó. E papapá. Brigando porque ele queria besteira e tal. E eu muito nervosa. Falei, chega. A partir de hoje, chega. Eu falei pra ele, acabou. Não vou comprar isso pra você, não vou comprar mais aquilo. Acabou. Se sua avó quiser comprar, é um problema dela. Eu não. Passou, acho que, não sei se foi no mesmo dia ou um dia depois, eu achei essa carta. Eu chorei. Porque eu vi que eu tava reclamando de algo que eu cocriei num momento de grande escassez. Eu lembro que eu coloquei assim, escrevi, sabe? Porque aqui eu tenho um paladar muito infantil, o Lipe é criança, minha mãe também tem um paladar muito infantil, e a gente não podia comprar o que a gente queria. A gente chegar no supermercado e comprar, assim, tipo, hoje, tanto quando eu vou fazer compra ou quando a minha mãe vai fazer compra, a gente não fica calculando, pegando a calculadora e, não, a gente pega, bora, ok. Eu até brinco com ela, mãe, enquanto existe cartão de crédito nessa vida, bora usar. Aí de nós quando chega a fatura, mas bora usar. Falei, cara, eu tô brigando, achando ruim por algo que eu cocriei. Eu cocriei isso. Eu decretei isso pro universo. Eu quero chegar a um ponto da minha vida e eu deixei bem claro que eu e o Lipe, a gente ir no supermercado e ele poder comprar, pegar o que quiser. E eu briguei com ele por causa disso. Tá vendo que quando a gente tá num momento de desespero, a gente emana vibrações pro universo. Eu sempre digo pra ti, o universo não ouve nada do que você fala. Ele sente a sua vibração. E eu emanando essa vibração de num momento de desespero, eu preciso, eu quero, e eu vou conseguir ir dentro da lei da atração. E quando gente, passou-se o tempo, praticamente 2 anos, nem lembrava mais disso. Quando eu peguei a carta, eu falei, pô, aconteceu. Já tem um tempo que aconteceu. E eu brigando com meu filho por algo que eu cocriei. Tá vendo? Tá vendo que o universo veio amarrar a carapuça aqui? O universo, ele sempre deixa... E eu deixo claro isso pra ti e pra mim. Só porque a gente é meio biruta, né? Não falar é muito fácil, difícil é vivenciar, né? Eu sempre falo isso pra ti também. Tudo que você quer, você alcança. Só que a gente espera um milagre imediato. Eis a questão. A gente espera que eu vou cocriar esse tarô. Vou citar o exemplo do tarô aqui. Esse deck é novo. Cadê você, amor? Quando eu comecei como taróloga, gente, eu tinha um único cartão de crédito. Ele tinha um limite de R$200, R$250. E o primeiro tarô que eu comprei foi esse aqui. A caixinha já tá tão antiga que a caixinha rasgou, eu coloquei nesse saquinho. Esse tarô custou 80... Ele custou R$116 porque ele vinha com um livro. Meu tarô das bruxas, né? Quem nunca passou por tiragem? Eu amo esse cheiro dele. Com esse tarô, eu tinha um cartão de crédito com R$200 e poucos o limite, 250. Vocês acreditam que eu ficava morrendo de medo de pagar? Eu paguei isso aqui em 6 vezes. Que eu ficava morrendo de medo de comprar um tarô.
porque eu não teria dinheiro. Como que eu vou pagar essa fatura? O que que vai acontecer? E se não vir, ó o pensamento, e se não chegar consulente, o que que eu vou fazer? E a fatura vai chegar, porque eu sempre fui eu sempre gostei de ser correta com as minhas coisas, né, no campo financeiro, dívidas e tal. E o que que eu vou fazer? Enfim, meu sonho era ter esse tarô aqui. Gente, esse tarô é divino. Esse tarô na época tava custando 200 e poucos reais. Já até mostrei para algumas de vocês, né? Ele é divino. Eu nunca gostei de tarô clássico, aquele tarô ali que as professoras de tarô... Não, eu sempre gostei de tarô mais moderno, mais realista, que traz uma linguagem mais sombria. Enfim, esse tarô aqui tava 200 e poucos reais na época. E eu sonhava com esse tarô Mucha. Sonhava com esse tarô. Gente, um dia eu vou ter esse tarô. E eu acompanhava lá no meu curso de taróloga, né? A professora de tarô tinha um desse. Eu ficava, meu Deus, um dia eu vou ter esse tarô. Mal tive dinheiro pra comprar um de 100 e poucos reais, gente. Como é que eu vou comprar isso? Olha a escassez que a pessoa vibrava. De repente, fui fazer minhas compras, porque tarô é assim, ó. É algo que não dura muito. Pra taróloga, não. Então, sempre tô renovando aqui, sempre comprando novos decks. Minha mãe até esses dias falou, você tem tantos, gente, não dura. Você manuseia isso todo dia. A energia que eu canalizo de vocês também estraga o tarô, né? O material do tarô. Não dura. É algo que, tipo, a cada 4, 5 meses eu tenho que fazer uma compra de vários decks. E comprando, colocando no meu carrinho de compras esse tarô. Eu falei, nossa, o tarô Mucha. Nem lembrava. O tarô Mucha, como eu queria. Ele tá mais caro hoje do que ele era na época. Eu simplesmente coloquei ele no carrinho e comprei. Ah, tá chovendo dinheiro? Não, gente, eu dividi no cartão. Mas o que eu quero mostrar pra ti é que quanto mais você vibra escassez, você tem medo de trabalhar com a energia do dinheiro, você tem medo de... mais escassa você será. Eu tinha condições naquela época de comprar o tarô que eu tanto queria, meu tarô Mucha. Só que eu fiquei com medo de meu tarô. Eu lembro que ele era quase... Meu limite era 250 reais, o único cartão de crédito que eu tinha. 250 reais de limite. Ele era 200 e... se não me engano, 236, uma coisa assim. Como que eu vou pagar isso? Eu vou gastar todo o limite do meu cartão e hoje ele tá mais caro. Fui lá e comprei. Em suaves parcelas a perder de vista, porque eu compro muito tarô, comprei pêndulo, um monte de coisas que eu nem sei o preço de cada um, só coloquei no carrinho e vamos dividir, que enquanto o universo dá limite no cartão, vamos comprar. E simples assim. Ah, mas então você tá... Não, gente, não tô incentivando vocês a ser compradores compulsivos, não, mas é que hoje você pode ter certeza que hoje você tem algo que um dia você vibrou. Que um dia hoje você conseguiu cocriar. E a gente não percebe, a gente não valoriza, a gente não para pra refletir. A gente não faz, simplesmente não faz. A gente não agradece, aliás. Então aqui, pra encerrar essa live, para um pouquinho hoje, sabe? Tira 10 minutos aí pra refletir sobre algo, vamos trabalhar com 3 anos atrás. Vai nas suas memórias, porque isso também pra mim funciona. Vai nas memórias do Instagram, de 3 anos atrás, os stories que você postava, o estilo de vida que você tinha 3 anos atrás, puxa a sua memória, volta pra 2 anos atrás, é puxando a sua memória ali, volta pra 1 ano atrás, como que era tudo. Com certeza, muitas das coisas que você vivencia hoje, você tinha medo de vivenciar, medo de comprar, tinha medo de ir, simplesmente porque você estava vibrando a escassez. Lembrando mais uma vez que a escassez não tem nada a ver com dinheiro. É um estado de espírito, assim como a prosperidade. Então, condições no cartão de crédito eu tinha de comprar isso aqui. Poderia ter sido o meu primeiro. Tarô dos meus sonhos. 3 anos depois que eu fui comprar. Porque eu achava caríssimo. Eu não posso comprometer... Olha o pensamento, eu tenho um filho pequeno em casa. Eu não posso comprometer todo o meu limite de 250 reais de um cartão. Porque se o Miguel precisar de alguma coisa... Hoje, é muito fácil você conseguir um cartão de crédito com um limite bom. Todos nós temos cartão de crédito com um limite bom. Se você não tem um, você tem 2, 3, 4. Eu mesmo tenho 5 cartões de crédito aqui. Juntando tudo dá um limite bom. O que eu quero dizer com isso? Não tenha medo. Não fica vibrando. Quando o banco foi para aumentar o meu limite, eu lembro que de 250 ele aumentou para 500, 600 reais. Eu entrei, deu uma alegria dentro de mim, né? Mãe, vai aumentar para 600. Mas e como que eu vou fazer se eu gastar esses 600 para pagar a fatura desse cartão? Entende que o universo abre portas para ti diariamente, você fica linda, vibrando a escassez, ainda quer que as coisas aconteçam e que se movimente.
Me ajuda a te ajudar, né? O universo me ajuda a te ajudar, querida. Não rola, não flui. Hoje eu tenho hora de começar os atendimentos e hora de parar. Tento encaixar o máximo de pessoas possíveis, porque eu gosto de atender todo mundo que você me procurou. Eu gosto de atender naquele dia que você me procurou. Muitas pessoas procuram no momento de desespero, que quer um conselho. Eu gosto de colocar ali no mesmo dia. Mas eu tenho hora de início e fim dos atendimentos. E eu tô vivendo uma realidade que eu nunca pensei em viver. Lá no início da minha carreira. E eu sei que eu tenho muito que estudar. Eu tenho muito mais a conquistar. Eu tenho muito mais que expandir. Mas eu tô vivendo hoje algo que eu nunca pensei em viver. Se você quer algo, corre atrás daquilo que você quer, que você vai alcançar. Não, nada cai no seu colo de paraquedas, nada vai cair do céu, nem chuva, né? Chuva cai do céu, gente, mas entende? Se você não correr atrás, se você não for, você não vai conquistar. Eu atendi uma menina esses dias, que o sonho dela era ir para uma viagem para a Argentina, e ela tinha uma melhor amiga. Rompeu essa amizade, não tem mais aquela melhor amiga. E ela falou pra mim assim, eu tenho dinheiro, ninguém tem, gente, um dinheiro vivo, uma quantia, eu tenho esse dinheiro aqui, sei lá, 10 mil reais pra fazer uma viagem. A grande maioria de nós, a gente tem um pouco e vai dividindo em parcelas suaves, a perder de vista no cartão de crédito, e ótimo, o que vale a experiência. Até brinco com uma amiga minha, né, não põe um cartão de crédito, nossa não, minha filha, que a gente paga de rainha, depois o universo proverá pra pagar a fatura. Mas ela falou pra mim, hoje eu tenho condição financeira pra fazer essa viagem, mas não tem com quem ir. Tem você. E eu não falo, né? Eu vou pra Argentina, eu não falo espanhol, que eu vou fazer? Vai. Não, eu vou esperar uma companhia. E eu falando pra ela, mas eu não sei se eu teria coragem, não. Mas eu incentivei, vai. Passou, ela sumiu, ela voltou, mandou fotos. Fechei um pacote só com mulher, numa agência, só com mulheres, assim, mulheres que nem se conheciam, e foi lindo, foi maravilhosa a viagem. A gente já tá programando uma pro Peru, que não sei o que tem. Você entende? Que o universo, ele abre portas a todo momento. A gente só não entra nessas portas por medo. A gente não aproveita por medo, nem medo, por escassez. Não quero, eu não vou me permitir mais ser uma pessoa escassa. E eu não vou permitir você, borboleta, a vibrar também a escassez. A partir de agora, a gente vai fazer um compromisso uma com a outra aqui. De vivenciar o hoje como se não tivesse amanhã. Não, gente, isso não tá na fatura de cartão, tá? Vamos ter um pouco de cautela. Mas vivenciar o hoje, a vivência, a experiência, como se não tivesse amanhã. Para a gente não se arrepender depois. Porque o arrependimento vem. Deixa eu citar de novo o caso do tarô. Gente, eu poderia ter o meu tarô Mucha dos sonhos. Eu poderia ter pagado esse tarô 50 vezes parcelado. Eu lembro que o primeiro, que eu mostrei pra ti agora, dividi em 6 vezes. Eu poderia ter pagado. Mas eu tive medo. Do mesmo jeito que eu paguei um de 100 e poucos, eu podia ter pagado um de 240. Não tenha medo. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de evoluir. Você só vai evoluir se você se arriscar. Você só vai evoluir, você vai só aprender. Você só vai saber se você aprendeu a voar quando você se jogar. Só isso. São só dessa vida a gente só leva as experiências. Foca em você. Eu tô com 39 anos, eu até falo pra uma amiga minha. Chegamos numa idade que a gente não precisa agradar mais ninguém. Chegamos numa idade que eu vou viver pra mim, pro meu filho, para experiências. Eu quero muito viajar. Eu falo pra vocês que eu vou morar em Salvador. Põe isso na sua cabeça, nem que seja assim 6 meses, que eu também tenho que morar no sul. Não sei a cidade ainda, mas eu vou morar no sul. Eu preciso sair desse Goiás, que as Goiás não me pertencem. Eu não pertenço a essa cultura, nem sei porque eu nasci aqui. Apesar de a gente saber que reencarnação nunca erra de endereço, mas eu não me sinto daqui. Eu tenho outros lugares. Quero conhecer outros países. Quero que o Lipe tenha boas recordações da mãe aventureira, que eu sei que por medo eu não sou. Mas eu preciso me aventurar, eu preciso, enfim. Fecha esse pacto comigo. Vamos, a partir de então, nos comprometer a ser a grande protagonista da nossa vida. A ser a grande protagonista da nossa série, que eu gosto de falar pra ti, né? Vamos ser a grande protagonista. O protagonista, ele erra, ele cai, ele tropeça. Mas se você só vai saber se você tá pronta pra voar, se você se jogar. Se eu cair, paciência, levanta, sobe no lugar da árvore e se joga de novo. Bora.
Bora fazer acontecer? Borboletas, gratidão por ficarem aqui, né, nessa live aqui desse bate-papo. Amo estar com vocês, amo conversar com vocês. Aqui na minha cidade amanhã é feriado, pra você que é daqui, porventura, porque eu quase não tenho essa comunicação com pessoas da minha região, sempre são com pessoas de muito longe. Mas se porventura tiver aqui um mês, amanhã é feriado aqui na minha cidade, é aniversário da cidade. Feliz feriado pra ti. Lembrando que eu vou atender amanhã só na parte da manhã, devido ao feriado, porque eu me permito a passar o feriado com meu filho. A gente tem uma programação aqui amanhã pra fazer. Eu, meu filho e minha mãe. Ah, estavam cobrando. Eu vou tirar do tarô Mucha, do tarô dos sonhos. Três pessoas, bora lá? Vai ter coragem de falar? Pergunta de sim ou não, hein? A Núbia e a Carmen, né? Tá aí de... Bora, primeira. Sempre no fim das lives eu faço isso, né? E hoje eu tava esquecendo. Bora, quem se arrisca? Primeira aí. A mandar uma pergunta. Ah, lembrando que todas as lives que eu faço aqui vão ficar salvas lá no YouTube, tá? Se você por acaso, porventura, não é inscrita no meu canal, se inscreva. É igual aqui, Renata Blash. Tá bom? Bora lá? Lá eu quero que você curte, comenta, compartilha e ainda traga mais inscritos pro canal. Porque eu tenho que viver do YouTube, eu tenho que viver do Quai, enfim, tá? Porque eu tenho que ir embora pra Salvador. Gente, vocês querem pergunta? Quer que responde aqui? Mas a sua taróloga bruxesca... Vou responder. O ser da cruz vai vir este mês? Já saltou. Vai. Não da forma com que você imagina, Cavaleiro de Ouros. Não da forma com que você imagina e que você merece. Mas ele dando uns certos passos aí significativos. Lembrando que é sempre o que eu falo. O que seria o ser da cruz dando passos significativos, Núbia? Imagina a real situação. Imagina a mente dele pirada. Como seria? Vai vir sim. A gente já tá no meio do mês, né? Mas dando... Ana, manda a pergunta que você quer. Mas dando sinais, não da forma com que você quer, que você deseja, mas dando passos bem significativos. Eu chego, respiro. Quando eu chipo um casal aqui, eu respiro quando vem falando sobre ele. Ai, ai. Tô esperando, hein? Mais 2 pessoas aí. Núbia. Alguém. Ai, gente, vocês estão muito quietos. Eu tinha mandado umas 300 perguntas aqui pra minha taróloga bruxesca preferida. Eu estou no caminho certo com meus seres da luz? De luz? O arcano louco. Essa história vai dar uma reviravolta. Vai ter um recomeço. Muito em breve. Se o que você fala de caminho certo é se valorizar... Sim, você tá no caminho certo. Se o que você fala, o caminho certo, é uma conexão definitiva, não. Mas continue nessa mesma vibe, porque essa história vai ter uma reviravolta muito em breve. E quero feedback. Ana Lu e José Nilton, se tem volta. Alguém... Eu ia cantar música aqui já, oh meu Deus. Rei de paus. Tem energia de... Como eu vou te explicar aqui, Ana? O que seria uma volta pra você? Vamos fazer uma reflexão profunda aqui, ó. Recado pra ti, Ana. Você quer mesmo que a volta... E queres que a volta seja vivenciar tudo que vivenciou novamente? Não. Mas o Rei de Paus traz aqui ele precisando de você no futuro não tão distante e procurando você. Se vai ter uma abertura... Nossa, bateu um bicho aqui, vocês viram? Bem no meu cabelo. Um besouro. Ó, o sinal do universo. Se você, Ana, quer aquela volta do que você vivenciou, não. Mas um início, uma abertura de um novo ciclo, ele vai precisar de você. Ele volta. Achei, ó. É um bichinho, um besouro. Ele volta a te procurar. Só que do jeito que você vivenciou um dia, não. Mas não significa que você não possa iniciar um ciclo diferente. Dessa vez você dando as cartas.
Tá travando, gente? Eu vou atender aqui o Dudu, porque assim, é a primeira vez que ele tá interagindo aqui em live. O que eu posso fazer pra auxiliar a evolução com a grande deusa? Ai, meu Deus, você é sua sacerdotisa. Escuta o que eu tô te falando. Não ter medo ao enforcado. Não tenha medo. É o que eu já te falei no direct, né? Não tenha medo. Quando você resolve trabalhar com as deusas, independente de que deusa for, tá? Ana, beijo. Independente da deusa que for, que você for trabalhar, sei que a sua afinidade maior é com a Afrodite. Gente, a energia de Afrodite é muito sutil. Então, assim, ó, pra essa evolução que você quer, é conversa. Lembre-se que é uma energia que te ouve o tempo todo. Você querendo, tendo medo ou não, essa energia vai estar em volta a ti. Só tem a favorecer, a gente tem que quebrar essa crença. É o que eu falei até no início da live, sabe? Gratidão, Carmen. No início da live eu até falei, a visão que eu tenho de Deus não é essa visão do homem que pune, que tá com um caderno na mão, anotando tudo que você faz de errado, querendo que você seja bom e te mandar pro inferno. A visão que eu tenho de Deus é uma figura, o que dá a luz? O útero, a mulher, o feminino, é essa visão que eu tenho de Deus, sabe? A visão feminina, por isso que eu falo, não falar meu Deus, eu falo muitas vezes a grande deusa que me proteja. É uma energia de criação, é uma energia que está dentro de todos nós. Então não tenha medo, Dudu, não tenha medo. Até falei pra ele um dia, a energia de Hecate, de Afrodite, ela é uma deusa muito vaidosa, extremamente vaidosa. Ofereça um chocolate, ofereça não tem como eu cultuar como você faz seu altar de Afrodite. Nem todos têm, por preconceito familiar, eu sei, eu entendo. Graças à minha boa deusa, minha mãe é super mente aberta, meu filho já tá crescendo nesse envolto aqui, não tem problema nenhum. Eu tenho na sala, eu tenho no quarto, aqui na mesa de atendimentos, a deusa pra todo lado. Não tenha medo de ouvi-la. Se não tendo medo de ouvir, a coisa flui, tá? Mai, gente, tá travando pra todo mundo ou só pra Maiara? Falam aí pra mim, dão help. Tá pra todo mundo travando? Só me respondam. Ninguém responde. Pra Carmen tá ok. Já voltou? Mas você colocou uma pergunta lá, passou. Coloca de novo alguma coisa em relação à moto. Passou assim, subiu e eu não li. Acho que se você vai conseguir sua moto, não é? Só confirma pra mim, please. Só pra você que tá, Mai. Talvez seja a sua conexão. Aí, ó. Talvez seja a sua conexão com a internet. Pra Ana também, em momento nenhum, travou. Dudu. Ó, e sempre que você quiser conversar sobre deusas e tal, você não tem meu WhatsApp pessoal, né? Depois eu vou te mandar no direct. Sinta-se à vontade pra conversar comigo sobre isso. Porque eu vou ser a sua sacerdotisa. Vou ser a sacerdotisa do primeiro ali. Ó. Sei que somos parentes distantes, mas tá na linhagem, viu? Tá no sangue isso aqui de ser bruxo. Tá bom? Amores, gratidão. Espero que vocês tenham conseguido canalizar a minha reflexão hoje. Esse videozinho vai estar salvo lá no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É igual aqui eu não vi o que é, Mai. É sobre moto. Se você vai conseguir comprar a sua moto, só confirma pra mim que eu ainda tiro pra ti aqui, tá? Se inscreva no meu canal. Agora pra mim que travou aqui, gente. Travou aqui na pergunta da Ana subindo. Meu telefone tá com a bateria fraca. Se inscreva no canal. Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Muito, 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 muito obrigado por vocês ficarem aqui comigo. Pra você que é da mesma região, da mesma cidade que eu, um feliz feriado pra ti amanhã. Pra você que não é, uma feliz quarta-feira e resto de terça-feira. E gratidão. Sinta-se à vontade, tá? Pra entrar aqui na nossa energia bruxesca. E é um encontro de almas aqui, eu com vocês sabem disso, né? Então, feliz recomeço pra todas nós. Um beijo.